Excepcional dia, né? Hoje é dia de ser feliz, né? Que bom estar aqui, 1º de junho, né? Só alegria. Então hoje a gente vai ler parábolas. A parábola do semeador. Hoje a gente vai aprender como Jesus veio, né? Ensinar de uma maneira simples para multidões e para discípulos. Então, nós vamos saber as duas diferenças, né? Aqui em parábolas do semeador, Jesus conta uma história e com ela ele ensina sabedoria e conhecimento, né? E às vezes a gente pergunta, né? Por que parábolas? Porque parábolas é um ensino moral e espiritual. É uma compreensão da natureza humana. Então, tem tudo isso, né? É uma inspiração e reflexão. Parábolas é uma conexão com uma tradição. Parábolas é sabedoria. Parábola é transmitir sabedoria e valores. Então, vamos ler parábolas. Esse mês a gente está começando, né, a ler parábolas. E a gente sempre pede iluminação, né? Para entender, para aprender, para transmitir, né? O conhecimento que a gente tem. Em parábolas do semeador diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhe, então, as coisas por meio de parábola. Para esta, eis que um semeador saiu para semear. Quando ele fala em semeador, alguém, né, que planta. Então, e aqui ele fala, ó, eis, né, que o semeador saiu para semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves e comeram. Então aqui ele vai falar de terra, né? Mas depois a gente vai entender o que isso significa, né? Que veio ensinar para nós. A outra parte caiu em terreno rochoso, onde não havia uma fina camada de terreno e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas queimaram e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos e este cresceu sufocando as plantas. E contudo, uma caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, 100, 60, 30 por 1. E aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Então ele foi bem sincero, né? O que é terra? Terra é o coração, né? Ele explica, né, várias maneiras que terra é o coração. Então, se a gente tem um coração justo, né, correto, a gente quer aprender, entender. Ele fala muito nas 3 tipos de terra, né? Então, quando a gente pensar em terra, é o coração, né, que manifesta, né, em tudo aquilo que a gente quer fazer, né? Então ele quer explicar em parábolas, né, que há 4 tipos de terreno, né? O terreno é o meu coração, então o coração está representando por uma terra e meu coração é uma terra boa. Então, se você tem um coração bom, é uma terra boa. Ele está explicando aqui em cada momento que ele jogou a semente, né? Então ele jogou a semente num terreno duro. Então esse coração duro é o coração orgulhoso, né? Aquele que não
que acha que sabe tudo, que não precisa aprender, que está ali. Então ele jogou a semente lá e a semente não evoluiu, né? Daí ele pegou uma segunda semente, né? Daí essa segunda semente ele jogou num terreno que recebe boas palavras com alegria, mas não tem profundidade, né? Precisa de busca de conhecimento. Então precisa aprender muito, muito, né? Lá no fundo, né? Para ter conhecimento e precisa buscar cada dia conhecimento, né? Então ali ele viu que essa semente também não deu certo. Daí ele jogou a terceira semente, que foi sufocada, né? Num ambiente onde que as perseguição, né? E fazia não evoluir. Então ele jogou as sementes em cada terreno para evoluir, né? E daí ele viu que nenhum desses 3 terrenos evoluiu, né? Mas ele teve a quarta semente, né? Que é a quarta semente, que é desculpa, o 4 tipos de terreno, né? Que lá nesse 4 tipos de terreno gera 30, 60 a 100 por 1, né? Então esse coração lá que ele jogou a semente era saudável, né? Era um coração de amor, um coração de lealdade, de equilíbrio. Então ele aprendeu a lavar seu coração e a lavar todos os dias, né? E ali se tornou um coração equilibrado, sincero e amor, né? Então existem esses 4 tipos de coração, 4 terrenos, né? Que ele plantou. E quando a gente aprende isso, a gente quer aprender mais, né? Quer saber de tudo que tem de verdade, né? Então, ele fala ali também que discípulos é reinante, né? Multidão não quer aprender tudo, né? Mas quer reclamar, mas discípulo é aquele que quer aprender todo dia um pouquinho mais. E por que não aprender, né? Se nós passaremos a eternidade conhecendo Deus, né? Então imagine o que nós temos que aprender aqui na Terra, né? Se nós vamos passar a eternidade com Deus. Então, parábolas é um conhecimento especial. E aqui na segunda fase, o propósito da parábola, Jesus diz assim: então os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas por meio de parábolas? E ele respondeu: porque eu vos foi dado o conhecimento e o mistério do reinantes dos céus, mas eles não lhe foi concebido. Pois quem tem mais lhe darei e terá abundância, mas o que quase não tem, até o que lhe será tirado. Por isso falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergaram, escutando não ouvem, e muitos não compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamos e se estejais ouvindo, entendereis, e mesmo sempre estejais vendo e nunca percebereis. Pois quando o coração desse povo está purificado de uma pedra, escutaram com seus ouvidos, fecharam seus olhos para evitar enxergar os olhos, ouça com ouvidos e compreende o coração. Aqui ele fala forte, né? Ouça com os ouvidos e compreende com o coração. Converta e seja por mim curado. Que maravilha, né? Mas abençoados são os nossos olhos, porque chegaram os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir e o que não ouviram. Aqui ele afirma, né, que os profetas justos desejam ver e não ouviram, ouvir e não ouviram, né? Então Jesus explica a parábola. Portanto,
Atentai para o que significam as parábolas do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino e não compreende, vem o maligno e arranca que foi semeado no seu coração, pois estas são sementes que foram semeadas à beira do caminho. E o que foi semeado em terreno rochoso, esse ouve a palavra e não aceita. Aqui explica bem certinho, né? A primeira, né? E disse assim, ó, o maligno arranca e que foi semeado do seu coração, mas são sementes que foi semeada à beira do caminho, né? É quando uma pessoa escuta a mensagem do rei, mas não compreende. E a segunda, né? Foi semeada no terreno rochoso e esse ouve a palavra e não aceita. Ouve a palavra e logo aceita com alegria, mas não pratica, né? Essa palavra. Contudo visto, não tens raiz e a si mesmo resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra chega, os problemas perseguem e logo perde o ano. E quando os que foi semeado entre espinho, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e as seduções e a riqueza sufocam a mensagem e torna infrutífera. Enfim, foi semeado em terra boa e aquele que ouve a palavra entende e purifica grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais que foi semeado. Então, gente, existem 3 tipos, né? No coração da gente, né? Eu estava até olhando aqui. 3 tipos de terra, né? E a gente sabe, né? Que às vezes a gente tem o coração duro e orgulhoso, né? Então, procure, né? Ver qual desses terrenos, né, que você está. Procure acertar o seu terreno, né? Então, sempre que você pensar em terreno, que é o coração, né? Então, o terreno duro é o coração que é orgulhoso. Desculpa. Segundo, coração, né? Que é o terreno, é que recebe a palavra com alegria, mas não tem profundidade, precisa de busca e conhecimento. E o terceiro é a semente que foi sufocada num ambiente de preocupações, né? E perseguições. Então, o quarto coração é aquela terra boa, né? Que gera colheita, né? A qual o terreno, coração saudável, um coração de amor, de lealdade, de equilíbrio. Aprende, né, a levar seu coração todos os dias, né? Ele torna um coração equilibrado, leal, sincero e amor. Então, quando a gente sabe que o coração, né? Diz que quando a minha boca só vai falar aquilo que meu coração está cheio. E daí você consegue colher o que saiu dentro de mim. Então, hoje a gente aprendeu que o coração, né? O terreno é o coração. Então, procure ver qual é o seu coração. Tudo se muda, né? Tudo a gente quer aprender, fazer, entender que a gente pode sempre um pouquinho mais. Então, a gente hoje leu Provérbio, né? Hoje a gente leu Parábolas do Semeador. Então, a gente aprendeu um pouquinho mais, né? Então, quando a gente imaginar que nós temos que aprender aqui na Terra, né? Muito, porque passaremos a eternidade com Deus, conhecendo Deus, então vamos aprender, vamos entender que tipo é o nosso coração. Tudo dá para mudar, né? Quando a gente quer fazer e acredita, tudo dá. Todos temos essa força, né? Então a gente é discípulo, né? Não é multidões. Então a gente está aqui para aprender
né, a entender tudo que vem para nós, né? É dado, é só sentir que a gente precisa aprender e a gente vai atrás e aprende. Ontem, quando eu já tinha lido Parábola de Semeador, né? Mas eu não tinha entendido que o nosso coração é o terreno. Então, em cada terreno, né, tem um coração. Então, tem 4 tipos de coração. Então, procure aquele coração, né, que é o quarto, né, tipo de terreno, aquele que gera colheita, né? Aquele que o coração de amor, saudável, lealdade, aquele que aprende, né, todos os dias. E ele se torna um coração equilibrado, leal e sincero e com amor. Então, esse tipo de terreno é que gera colheita 100, 60, 30 por 1. E quando a semente é boa, né, a terra ouve palavras e a entende. O coração, com o coração é a colheita. Então, quando você diz assim, a minha boca só vai falar aquilo que o coração está cheio, eu vou conseguir colher o que sai de dentro de mim. Né? Isso ali faz toda a diferença da nossa vida. Né? Então, parábolas, né, é do reino, é discípulos que é reinante, né? Ajudando com tudo, né? Compartilhar e ser feliz, né? Jesus, ele passava os discípulos porque ele sempre estava junto, né? Passava tudo aquilo que ele sabia. E os discípulos tinham vontade de aprender. Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho de parábolas. E a gente vai continuar lendo parábolas. Se amanhã quiser aprender, estamos aí um pouquinho mais, né? De conhecimento não faz mal para ninguém. Então, vamos rezar, vamos terminar a nossa live, né? Acreditando que nós podemos aprender todo um pouquinho mais, que o nosso terreno, nosso coração é um terreno de terra boa. Então, respire fundo e vamos falar assim: perdoai os meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai maus pensamentos e abençoe todos que estão do meu lado. Esfrega a mão, diz que quando a gente esfrega a mão, ela até brilha, né? Com aquilo que a gente faz de bom e já é. Gratidão.